Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Quando nós exaltamos ao nome do Senhor, é o resultado da alegria que invade o nosso ser. Alegria que permanece. Uma alegria e contentamento que, apesar das adversidades, das dificuldades da vida, elas não desaparecem. Porque há uma esperança. E essa esperança é viva. Essa esperança é eficaz. A nossa esperança venceu o pecado, a morte, o inferno. A nossa esperança é Jesus. Hoje assentado à direita de Deus o Pai como Deus o Filho, intercedendo por nós. Essa intercessão ela é contínua, não para. E o Espírito Santo intercedendo por nós também diante do Pai. O texto bíblico diz que ele, com gemidos inexprimíveis, ele intercede por nós. Então não estamos sozinhos. A presença do Senhor é real na nossa vida. A presença do Senhor é real independentemente das circunstâncias. O que nós temos que fazer verdadeiramente é abrir o coração. Não uma declaração de abrir o coração, mas a realidade. Se submeter ao Senhor. De estar diante dele humildemente. Dizendo: Senhor, eu quero que a tua presença seja real em todo o meu ser. Não apenas em alguns momentos, não apenas em parte do meu ser, mas em todo o meu ser. E aqui, nesse texto tão conhecido do povo de Deus, eu quero meditar um pouco nessa manhã. Filipenses capítulo 4, faremos a leitura dos versículos de 4 a 7. Alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Amém? A gente pode dizer que é o controle total, absoluto, da nossa vida. A alegria é um dos temas principais da carta de Paulo aos Filipenses. O apóstolo Paulo, levantado por Deus para proclamar a sua palavra. Mas a alegria e contentamento, se puder diminuir esse retorno, eu agradeço muito. Mas a alegria e o contentamento descritos pelo apóstolo não podem ser alcançados por bens, por uma vida financeira próspera. Isso é importante, porém não nos traz resultados de satisfação contínua. Essa satisfação contínua não é um gargalhar, mas é a certeza absoluta de que o verdadeiro contentamento, ele só é encontrado em Deus. E é o que? Trata-se da paz interior. Essa paz que somente Jesus pode nos dar. Mesmo diante das aflições adversas, essa paz permanece. Ou seja, não perdemos o controle. O Senhor não perde o controle da nossa vida. E no versículo 4, Paulo inicia enfatizando a alegria que deve estar presente na vida daqueles que estão em Cristo. Por isso que ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E digo outra vez, alegrai-vos. Amém? Então, o contentamento cristão, e quando eu falar cristão, eu estou falando uma nova criatura em Cristo Jesus. Então, o entendimento cristão também, o contentamento cristão, perdão, é também um remédio maravilhoso para a ansiedade. E pode trazer alegria.
mesmo nas situações mais difíceis. Alegria que o mundo jamais conhecerá, encontra-se somente em Cristo. É por isso que nós temos também essa responsabilidade de transmitir o evangelho da salvação. A verdadeira alegria está na fidelidade de Deus, o Deus que cumpre as suas promessas, e isso nos dá a tranquilidade necessária para o nosso viver, porque Ele nos faz conhecer das suas promessas, Ele nos faz conhecer da sua presença, Ele nos faz conhecer do seu agir, Ele nos faz conhecer que a nova Jerusalém celestial está sendo preparada, onde o Deus eterno é o arquiteto e construtor. Agora, estar firme no Senhor é muito importante, porque nós sabemos que todas as coisas que vivemos aqui na terra são passageiras. Nós não temos um Deus que faz promessas somente para a eternidade, mas o Deus que faz promessas para hoje, o amanhã e depois. E somente em Cristo nós recebemos a cidadania do céu. Então, meus amados irmãos, nossas futuras esperanças não podem somente não estão somente neste mundo, mas sim na vida eterna com Cristo. Aguardamos a vida eterna com Cristo. Estamos certos de que seremos completamente transformados. E aí, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21, diz assim: mas a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o corpo da nossa humilhação para ser semelhante ao corpo da sua glória, pelo poder eficaz de sujeitar a si todas as coisas. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Mas, igreja, as responsabilidades do dia a dia, os desafios, os propósitos, podem fazer com que nos afastemos da nossa meta, que é a vida eterna. É por isso que nós temos que fixar o nosso olhar em Cristo. Estar firme no Senhor significa não permitir que algo nos afaste da fé e da esperança que recebemos de Cristo Jesus. O fato da falta de conhecimento da verdade que liberta, que é Cristo, pode levar alguns a terem pensamentos errôneos sobre o verdadeiro evangelho. É o próprio Senhor Jesus Cristo quem afirma, conforme está registrado lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque Jesus diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a palavra não traz peso. Se a palavra está trazendo peso, tem alguma coisa errada. E alguma coisa errada em nós, não na palavra. A palavra é como um martelo que esmiuça a penha. Ele vem aqui, batendo, nos mostrando como devemos viver, como precisamos nos voltar para o Senhor, nos ensinando, nos capacitando, nos mostrando que verdadeiramente não podemos guardar mágoas, ressentimentos em nosso coração, que ele precisa ser preservado, não fazendo com que não nos esqueçamos que se o coração está cheio da palavra, o que vai sair? Palavra. Aleluia. Então, jugo e suave, mais uma vez, fardo leve, né? Jugo suave, fardo leve, é garantia para aqueles que têm alegria e contentamento verdadeiros.
Todos nós em Cristo Jesus recebemos disso. Isso não quer dizer que todos os dias a gente amanhece sorrindo. Eu não estou falando isso. Estou falando que a presença do Senhor faz com que, mesmo nos dias mais difíceis, o nosso olhar possa estar fixo em Cristo, a nossa mente e o nosso coração lembrados de que temos um compromisso com o Senhor e que Ele garante que permaneceremos em Sua presença eternamente. O que é que nós temos visto nos últimos tempos? Ansiedade. Ansiedade tem atingido a muitos. Os psicólogos estão aí tratando da alma. Por favor, gente, eu não aceito. Às vezes chega um crente e diz assim para mim: pastor, eu não preciso de psicólogo, meu psicólogo é Jesus. Eu digo: glória a Deus. Então você não tem alma. Porque nós temos espírito, alma e corpo. A gente cuida do espírito, cuida do corpo e a alma. Sentimentos. Muitas vezes precisamos ser tratados. É verdade, irmãos. Precisamos ser tratados para que possamos ter o entendimento correto. Quantas vezes nós não estamos tendo aquele entendimento necessário sobre determinadas situações, às vezes situações do passado que aconteceram na infância, na juventude, que marcam. Enquanto estivermos neste corpo, nós estaremos sujeitos a essas coisas, pois o Senhor nos dá a saída, e é principalmente através da sua palavra. Mas isso não tira a necessidade de procurar alguém que entenda do assunto. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então a solução para esse mal, sem dúvida alguma, mais uma vez, é encher a mente da palavra de Deus e ter um coração grato, ações de graças diante do Senhor. Então o texto bíblico nos ensina que as ações de graças, orações e petições a Deus devem ser prioridades em nossa vida. Prioridades em nossa vida. Chegamos ao Pai eterno por intermédio de Jesus Cristo. Mas, pastor, o Senhor eterno é Deus. Ele conhece todas as coisas, Mas aqui no texto ele está nos ensinando que nós devemos apresentar diante dele. Quando a gente ora, a gente não está somente transmitindo ao Senhor, mas Ele também está falando com a gente. Como assim, pastor? A gente está apresentando diante dEle as nossas necessidades, e o Seu Espírito Santo vai nos mostrando coisas que precisamos ter conhecimento, o discernimento espiritual, o entendimento daquilo que o Senhor tem para fazer com um objetivo maior, mas quantas vezes nós não temos o entendimento do que está acontecendo agora, do porquê. Mas sabemos que a nossa vida está em Cristo. Fomos crucificados com Cristo. Quando Ele ressurgiu, nós ressuscitamos com Ele para uma nova vida. E essa nova vida, ela precisa ser vivida na presença do Senhor. Amém? Devemos então abrir o coração e expressar ao nosso protetor todas as nossas necessidades. É Bíblia. Então não pode haver acanhamento, não existe restrições ao se orar diante do Senhor. Orações que a palavra nos ensina: vai lá no seu quarto, fecha a porta, fica de joelhos, se quiser. É bom ficar de joelhos e apresenta ao Pai. Fala com Ele tudo. Fala sobre tudo. Coisas que vêm na mente, Ele não conhece, conhece. Coisas que estão guardadas lá no coração, lá num cantinho.
Há uma promessa do Senhor, de que todos aqueles que estão em Cristo jamais serão abandonados. Então, não aceite o sentimento de abandono. Não aceite o sentimento de que você é inútil. Não aceite o sentimento de que ninguém sente a sua falta. Não, Deus percebe sim a sua falta. Ele criou você. Ele deu através dos seus pais um nome para você. É preciso ter um entendimento que mesmo que só existisse você na face da terra, Jesus teria vindo para entregar a sua vida lá no Calvário, para que você pudesse viver eternamente em sua presença. Amém? O que é que a Bíblia diz? Que em Cristo somos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Está lá em Efésios 1:3. O guarda de Israel não se descuidará, nem dormirá. O Senhor é quem nos guarda. Está escrito na sua palavra. O Senhor é a nossa sombra ao nosso lado direito. Aleluia. Glória a Deus. Do lado direito. Glória a Deus. Então nós devemos desejar ardentemente por aquilo que é excelente e digno de louvor. Só o fato de termos acordado hoje já é motivo de render graças ao Senhor, agradecer pela vida. Quando a gente passa por problemas difíceis na saúde, onde muitas vezes não vem uma palavra de vida, nem uma palavra de esperança, e quando o Senhor nos sustenta e faz com que ultrapassemos tudo aquilo, a vida passa a ser vista de uma outra forma. O tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo percepção de coisas que antes fazíamos daquele modo e achávamos que era correto, mas agora o Senhor nos mostra que precisamos agir como pessoas que estão crescendo, não mais crianças, mas adultos, onde buscamos servir ao Senhor com alegria. O apóstolo Paulo, ele foi exemplo, foi um exemplo como nova criatura, um exemplo de vida, como nova criatura. E aí no versículo 9, ele diz: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Aleluia. Ô irmãos, deixa eu falar uma coisa. Seria muito bom se a gente pudesse dizer para os nossos filhos, para os netos, bisnetos, dizendo assim: o que você aprendeu, o que você recebeu, o que você ouviu e o que você viu em mim, tudo isso, meu filho, minha filha, você precisa praticar, e o Deus de paz estará convosco. Então nós precisamos procurar ter uma vida íntegra, na certeza absoluta de que o trabalhar de Deus em nosso caráter não é coisa fácil para a gente, mas é realmente possível quando damos lugar, quando aceitamos. É preciso ter um entendimento que nem tudo o que sabemos, que conhecemos, corresponde a tudo aquilo que deveríamos conhecer. Não, irmãos, tem muito mais. Ao observar a vida de Paulo e ao obedecer os seus ensinamentos, os filipenses aprenderam o que significa, o que é levar uma vida cristã, ter uma vida cristã. O que é ter uma vida cristã? Aí no seu coração, na sua mente, o que significa ter uma vida cristã? A vida cristã deve caracterizar-se pela satisfação de viver em alegria e contentamento verdadeiros. Mais uma vez, isso não significa
que estaremos alegres com as circunstâncias adversas. Não. Eu me sinto feliz. Eu sinto paz. Cada servo do Senhor tem um objetivo na minha vida. Sim, claro. Vou continuar me preparando para isso. Mas na certeza absoluta de que o mais importante não é o dinheiro, não são os cursos, são coisas necessárias sim, mas o mais importante é a nossa vida espiritual. Às vezes eu escuto os pais querendo dar o melhor para os seus filhos. O melhor. É claro que nós queremos dar o melhor para os nossos filhos. Mas você está sendo um bom exemplo para eles? Ou você está dizendo, não precisa olhar para mim, mas escute o que eu falo e procure viver conforme o que eu digo e não conforme o que eu vivo. As adversidades, assim como as demais coisas, passarão. Ô gente, perder tempo com coisa pequena, se aborrecer com coisas miúdas. Mas eu tenho direito a isso. Sim, você tem direito, você vai lutar por aquilo. Mas a minha pergunta é, será que vale a pena? Quando a gente age conforme os princípios contidos nas Sagradas Escrituras, quando a gente faz isso no nosso viver diário, a satisfação que nós sentimos é o resultado, podemos dizer, do Espírito Santo dizer, é isso mesmo, meu filho, é isso mesmo, minha filha, é assim que você precisa agir. Aleluia, glória a Deus. Aí lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, parte B, diz assim, eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Jesus diz isso, eu estou convosco todos os dias até o final dos tempos. Então o apóstolo Paulo vai, escreve aos Filipenses, mostra tudo aquilo que precisa ser vivido, tudo aquilo que precisa ser transformado. Ele aborda também coisas que acontecem na igreja, que estavam acontecendo lá na igreja de Filipos, coisas pequenas, onde existiam desentendimentos entre alguns membros. Ele vai e mostra que chama, senta, esclarece. E quantas vezes é preciso liberar perdão? E quantas vezes também é preciso pedir perdão? Aleluia. Agora, Paulo nos fala numa coisa tremenda aqui. Lá em Filipenses 4, versículos 12 e 13. Sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está dizendo, a minha vida não vai ser vivida pelas circunstâncias. Então ele fala, posso ter muito, posso ter pouco, posso não ter nada, mas essa alegria e contentamento em Cristo são reais, são perenes. Não é uma realidade distante, mas é uma realidade presente na nossa vida.
através da palavra, através da presença do Espírito Santo. Então Paulo está dizendo que podia suportar tempos difíceis, vivendo moderadamente e também vivendo bem nos momentos de prosperidade. Então o apóstolo estava certo de que seu equilíbrio e resistência só podiam vir de Cristo. Aleluia! O nosso equilíbrio e resistência vem de Cristo. Amém? A maior lição para nós, servos de Deus, é que a alegria e contentamento verdadeiros dependem de uma vida de obediência e confiança em Deus. O que significa isso? Consagração. Consagrar o meu ser para o Senhor. Consagrar a minha vida para o Senhor. Respeitando os meus irmãos. Orando uns pelos outros. E sempre com a lembrança de que estamos no mundo, mas não somos do mundo. O que o Senhor tem para nos dar é muito mais do que imaginamos. É muito mais do que pedimos. É muito mais do que esperamos. Então, vamos deixar que o Espírito Santo trabalhe. Estejamos lembrados de que o nosso objetivo não é engrandecer o nome de ninguém, nem de igreja, nem de denominação. É engrandecer e exaltar ao nome de Jesus. Porque quando engrandecemos e exaltamos ao nome de Jesus, estamos engrandecendo e exaltando a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma decisão pessoal. Igreja, é o tipo de decisão que ela tem que ser tomada todos os dias, em todos os momentos. Consagrar a vida ao Senhor significa também a busca da santificação. Consagrar a vida ao Senhor também significa que vou encher a minha mente e o meu coração da sua palavra. Que as expectativas que existem aí fora, elas não nos abalarão a ponto de interferir na nossa fé, porque a nossa esperança é viva e não depende das circunstâncias. Amém? Você crê nisso? Então diga: eu creio. Fiquemos de pé, equipe de louvor.